Olá, terceiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje. A nossa aula de hoje é de geografia, tá? Na página 6. Peguem o módulo, peguem o caderninho de atividades de vocês, tá? Coloquem lá na página 6 de geografia. Já semana passada nós ouvimos falar sobre o município, né? Sobre o espaço rural e o espaço urbano. Hoje vamos ouvir falar sobre atividades econômicas. Tá? O que é atividades econômicas, o que elas fazem, como acontece, certo? Então, coloquem aí no módulo de vocês, na página 6, tá? E vamos começar a nossa aula. Atividades econômicas, elas geram emprego e movimentam a economia do nosso município, certo? E de que forma elas geram esse emprego? De que forma elas estão ligadas com a produção agropecuária, com o extrativismo, com as indústrias, com o comércio, com a prestação de serviço, porque são elas que geram emprego, tá? Nesse espaço que é o município. Então, as atividades econômicas, elas geram tudo isso. De que forma? O comércio. De que forma o comércio gera emprego, tá? Nos supermercados, as lojas. Então, elas geram emprego para as pessoas. As indústrias, não é isso? O extrativismo, a agropecuária, quem trabalha com animais, com a criação de animais. Então, tudo isso está ligados, eles são interligados um com o outro, entendeu? Eles fazem parte das atividades econômicas, certo? Aqui ao lado nós temos uns espaçozinhos, tá? Onde vocês vão preencher, tá? Com o nome da atividade econômica que a gente falou, tá? Então, vocês vão colocar aí ao lado, tá? Encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas. Então, essas atividades que são desenvolvidas pelas pessoas no comércio, na indústria, no extrativismo, prestação de serviço, que são aquelas pessoas que prestam serviço, que não têm um serviço fixo. Então, vocês vão colocar o nome dessa atividade aí. Qual foi a atividade que a tia acabou de falar? Atividade econômica. Então, nesses espaçozinhos daí, tá? Aqui ao lado, onde tem esses espaços, tá? Aqui, ó. Vocês vão colocar aí atividade econômica. Atividades econômicas. Então, escrevam aí no módulo de vocês, tá? Dê pausa no vídeo, escrevam e depois vocês retomam o vídeo de novo, certo? E aqui embaixo nós temos algumas imagens, tá? Da colheita de milho, tá? Que é para fazer ração, que aconteceu em Guarani, em Minas Gerais. Tem um operário de uma indústria de fibra de coco em Conde, na Bahia. Temos trabalhadores de construção civil em Cabedelo, em Paraíba. E também temos o mercado em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, temos essas imagens aqui, tá? Que é sobre essas economias que estão sendo cultivadas aí. Agora eu quero que vocês passem para a página 7 aqui, tá? Nós temos aqui a letra A e a letra B, tá? E na letra A diz assim: que atividade você identifica nas fotografias da página 6? Quais foram as atividades que a tia falou lá, que a tia mostrou na página 6? Ah, tia, eu não lembro. Então, volta lá de novo na página 6 aqui, ó, tá? Você vai ver as atividades. Qual foi a atividade que a tia falou? Aqui, ó. Atividades econômicas. Então, volta lá na letrinha B e escreve lá atividades econômicas. Quais foram essas atividades econômicas que a gente viu lá? Agricultura, indústria, prestação de serviço e comércio. Então, escrevam lá, tá? Atividades econômicas, agricultura, que são as pessoas que trabalham no campo, que trabalham com agricultura, indústria, as pessoas que trabalham nas indústrias, prestação de serviço e comércio, tá? Essa é a resposta da letra A, escrevam aí. Letra B. Quais dessas atividades econômicas existem no município onde você mora? Quais delas existem aqui no nosso município? Existem atividades econômicas? Se existe, vocês colocam aí. Existe comércio, agricultura aqui no nosso município. Prestação de serviço, existe prestação de serviço, aquelas pessoas que não têm serviço próprio, fixo, né? Que o papai e a mamãe ligam, de vem aqui em casa, eu preciso que faça uma reforma, que faça um serviço aqui. Tem essas pessoas que trabalham fazendo prestação de serviço? Se tem, vocês colocam aí, certo?
Agora aqui tem atividades econômicas no campo, tá? As principais atividades econômicas praticadas no campo são a agricultura e a pecuária e o extrativismo. Vamos estudar um pouco mais sobre as atividades econômicas, tá? E a pecuária, certo? Aqui embaixo nós temos a agricultura, tá? Que a agricultura você estudou a atividade de cultivar a terra, tá? Que é o que acontece? Antes da gente plantar uma agricultura, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que cultivar aquela terra, fazer toda aquela plantação, toda aquela preparação da terra, para que daí a gente possa plantar esse alimento. Então, ela precisa passar por aquele processo todinho de preparação para poder a gente plantar esse alimento, certo? Com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Então, a gente prepara aquela terra com esse objetivo, tá? De plantar os alimentos para que eles sejam cultivados, tá? E depois essas matérias-primas, elas são mandadas para a indústria. Depois vamos ouvir falar sobre as matérias-primas, certo? Isso também depende do tamanho da propriedade, tá? Sítios e chácaras, eles são cultivados, são preparados a plantação pelos próprios agricultores, tá? Pelos próprios moradores de lá, do seu sítio, o dono da propriedade. Eles, seus familiares, eles mesmos fazem essa preparação da terra, esse cultivo da terra, eles mesmos plantam suas plantações, eles mesmos fazem suas colheitas, tá? Como é uma propriedade pequena, isso também depende. Já uma propriedade grande, ele vai precisar de outras pessoas, né? Já quando é pequena, ele mesmo e seus familiares conseguem fazer o cultivo, tá? Essa plantação todinha, cultivar esses alimentos, certo? Não necessita de ferramentas, tá? Específicas, com ferramentas simples mesmo, eles fazem isso. Não precisa contratação de pessoas, porque é uma área pequena, certo? Vamos ouvir falar sobre os diversos produtos daqui a pouco da cultivação, certo? Já numa propriedade maior, uma propriedade grande, tá? Eles precisam de uns tipos de máquinas específicas, como aquelas que a gente viu lá, onde são elas que cultivam a terra, são elas que cavam todinha, que deixam a terra pronta, tá? Para receber o produto, para ser cultivado, tá? Não precisa tanto da mão de obra do homem. Então, precisa mais das máquinas. As máquinas que fazem todo aquele processo, porque é uma área grande, numa fazenda enorme. Então, não é necessário as pessoas fazerem. Essas máquinas fazem, porque para os proprietários é mais viável e sai mais barata a mão de obra para eles, o custo é menor, tá? Mas em alguns casos, se precisar contratar mais pessoas, eles também contratam para cultivar esses alimentos, certo? Aqui ao lado nós temos sobre a matéria-prima. Matéria-prima é o quê? O que é matéria-prima? É o material que é usado para fabricar alguns produtos. Aqui nós temos o cacau, por exemplo. O cacau, ele é utilizado, né, para formar o quê? Para produzir o quê? Produzir outros produtos. Através do cacau nós fazemos o quê? O chocolate, né? Está aqui abaixo também. É a matéria-prima usada para fabricar o chocolate. Então, o cacau vem de onde? A fruta, o cacau. Ele vem de onde? Da agricultura. Ele vem do campo. Ele é cultivado lá no campo, tá? Passa por aquele processo de cultivação. Ele é colhido e é mandado para as indústrias, onde lá ele é industrializado, tá? Passa por aquele processo de industrialização, onde é fabricado o cacau. Então, o cacau, onde é fabricado, perdão, o chocolate, né, que é aquela delícia que a gente come, maravilhosa, né, que a gente ama. Quem é que não gosta de chocolate? Então, o chocolate, ele não vem do campo, né? A gente não vai lá no campo, na agricultura, a gente pega o chocolate. Mas a gente pode pegar um cacau lá. Mas para daí passar pelo processo, pela transformação, ele precisa passar por uma indústria, ser industrializado, pela industrialização. É igual o Danone, o queijo, né? O queijo, o leite vem da agricultura, vem das fazendas, mas ele precisa passar por um processo, né, de industrialização. Apesar que tem uns caseiros que a gente vê em casa, mas tem outros que não, precisa passar pelas indústrias, tipo Danone, que é do leite, a manteiga,
Isso são exemplos, certo? Então, aí nessa linhazinha aí onde tem abaixo, vocês vão colocar aí abaixo cacau e aqui abaixo chocolate. Escreva o nome aí cacau, onde está a fruta aqui, o cacau. E aqui vocês vão escrever chocolate, certo? Escrevam aí, qualquer coisa, dê pausa no vídeo e volte de novo. A produção agrícola é diversos produtos que são chamados de policultura. Então, a produção de diversos produtos, eles são chamados de policultura. Agora, vocês vão colocar lá na página 8, certo? Onde temos uma paisagem aqui, tá? Que é da agricultura familiar. Essa paisagem aqui é da agricultura familiar. A tia falou lá na frente sobre a cultivação de pequenos sítios, de pequenas chácaras, que eles eram cultivados pelas famílias. Por isso que é chamado de agricultura familiar, porque essa produção é feita, esse cultivo é feito pelas próprias famílias. Eles não precisam contratar trabalhadores para isso. Como é uma área pequena, eles mesmos fazem essa cultivação, certo? E aqui abaixo nós temos uma que é de uma fábrica, tá? Que é grande, então a máquina, ela que está fazendo todo esse trabalho, todo esse processo, em vez do homem fazer, a máquina é quem faz. Então facilita, tá, para o empresário, mas isso não é tão bom, né, para as pessoas, porque as pessoas ficam sem emprego, né, o emprego diminui, porque o serviço que uma máquina dessa faz, precisaria de vários homens para fazer. Então a renda, o desenvolvimento para eles seria bem maior. Tá? Por isso que o serviço para as máquinas, para eles é bem mais viável que essa máquina faça o serviço, certo? E aqui nós temos a produção apenas de um produto agrícola, é chamado de monicultura. Então, quando se produz apenas um produto, quando se é cultivado em uma fazenda apenas um produto, então ele é chamado de monocultura. Monocultura, certo? Agora, vocês passem para a página 9, tá? Onde tem aí na seção lápis na mão, tá? Na seção lápis na mão, nós vamos responder essas atividades que está aqui, tá? Com base no que nós estudamos lá na página 7 e na página 8, vamos responder a seção lápis na mão, tá? Complete o esquema aí, vocês vão completar esse esquema que está aí, tá? De acordo com o que vimos lá na página 7 e na página 8. Vamos lá? Agricultura é atividade de, com o objetivo de. Agricultura é atividade de quê? Que a tia falou. O que é agricultura? O que é que eles fazem na agricultura? De cultivar a terra. Então, agricultura é atividade de quê? Coloquem aí, cultivar a terra. Colocaram? Qual é o objetivo? Ela tem o objetivo de quê? Produzir alimentos e matérias-primas para indústrias. O objetivo dela nesse é produzir os alimentos e as matérias-primas para as indústrias. Então, eles produzem alimentos e matérias-primas para as indústrias. Eles produzem aqueles alimentos que são mandados para a indústria para ser transformado em matéria-prima. Então, escrevam aí, cultivar a terra, e o objetivo é produzir alimentos e matéria-prima às indústrias. Segundo quadrinho tem assim, tipos de agricultura. Quais são os tipos de agricultura? A tia falou que depende do tamanho da propriedade e da produção que vai ser produzido, não é? Se é uma propriedade pequena, vai produzir pouca coisa. Se é uma propriedade grande, ela vai produzir uma quantidade maior de coisa, certo? Então, aqui nós temos a agricultura familiar e aqui ao lado nós temos a agricultura. Agricultura familiar. Agricultura. Qual é a outra agricultura que a gente tem lá, além da agricultura familiar? Comercial. Então, escrevam aí, agricultura comercial. A agricultura já está aí, né? Vocês colocam só comercial. Colocaram aí comercial. Abaixo de agricultura familiar tem assim, praticada em propriedades rurais, tá? Agricultura familiar, vamos fazer assim. Vamos preencher primeiro essa parte todinha aqui descendo, para não ficar confuso para vocês, tá? Essa parte aqui de agricultura familiar, vamos preencher ela.
Depois já vamos para aqui, para a agricultura comercial, certo? Vamos responder só essa parte onde está os quadrinhos de agricultura familiar. Vamos lá. Agricultura familiar. Ela é praticada em onde? Como? Em que? Que a tia falou. Em que propriedades rurais, tá? Os próprios fazendeiros, os próprios agricultores, eles cultivavam suas terras. A tia falou que não precisava contratar pessoas, porque a área era o quê? Pequena. Porque a área era pequena. Então, coloque aí, praticada em... Coloque aí, pequenas. A resposta é pequenas. Escrevam aí. Pequenas propriedades rurais. Colocaram pequenas, abaixo tem. O trabalho é realizado pelo próprio agricultor e sua... Lembra que a tia falou? O agricultor e quem? E sua família. Ele e sua família era quem cultivava, era quem produzia, né? Quem realizava o trabalho. Então, coloquem aí, família. Abaixo tem, o agricultor utiliza, o que é que ele utiliza, que a tia falou? Ele precisava daqueles maquinários, daquelas máquinas todinha, grande, para cavar uma pequena propriedade? Não, ele usava ferramentas simples, não é isso que a tia falou? Então, coloque aí, o agricultor utilizava técnicas e ferramentas simples. A resposta é técnicas e ferramentas simples. Colocaram aí? Abaixo tem para cultivar vários produtos que se chamava policultura, tá? Não precisa escrever isso não, a tia tá só relembrando. A resposta aí é, o agricultor utilizava, a resposta é técnicas e ferramentas simples. Ele usava técnicas e ferramentas simples. Coloquem aí. Vamos para lá em cima, onde tem agricultura, que a tia pediu para vocês preencher com comercial, tá? Na agricultura comercial, escrevam lá o nome comercial, lá em cima. Vamos voltar para aqui agora. Essa outra parte aqui, ó. Tá? Aqui vocês colocam comercial. Abaixo tem praticada em propriedades rurais, tá? Essa é a comercial, é aquela grande, nas fazendas grandes, que precisavam daqueles maquinários grandes para fazer toda aquela produção da terra, tá? Como era que era chamado? Grandes, praticadas em, a resposta é grandes propriedades rurais, tá? A do agricultor lá, que ele fazia sozinho com a família, era pequena. Já essa é grande. Então, escrevam aí a resposta desse espaçozinho aí, que vocês vão botar, tá? É grande. Grandes. Coloquem aí. O trabalho é realizado por funcionários qualificados, né? Aqueles trabalhos lá naquelas propriedades grandes, eles eram feitos, realizados por profissionais qualificados. Eles tinham que ter qualificação, tinham que ter formação para dirigir aquelas máquinas, né? Que são máquinas de grande porte, não é qualquer pessoa que sabe mexer, manobrar. Então, tinha que ser qualificada, pessoas que tivessem qualificação, certo? Abaixo nós temos, neste tipo de agricultura, utiliza-se altas tecnologias e para cultivar um único produto, que era que eles utilizavam lá, que além da tecnologia, que era que tinha lá, máquinas. A resposta é máquinas. Máquinas. Este tipo de agricultura utiliza-se altas tecnologias e máquinas para cultivar um único produto. E como era que se chamava esse único produto? Quem é que sabe como era que se chamava? Monocultura. Então, coloque aí abaixo, nesse último espaçozinho aqui, monocultura, tá? Era o nome da produção, de cultivar-se um único produto. Quando se cultivava um único produto, era chamado de monocultura. Quando se cultivava mais de um produto, era chamado o quê? Quando se cultivava vários produtos, o nome que se dá à cultivação de vários produtos é policultura. E quando se cultiva um único produto, se chama monicultura, tá? O pequeno proprietário, ele cultivava vários produtos com as suas famílias. Então, ele plantava o milho, a macaxeira, o inhame, batata, feijão. Eles plantavam de tudo. Já nas grandes fazendas,
os fazendeiros não plantavam de tudo. Eles plantavam um único produto. Tinha fazendas que era só de trigo. Então, eles só cultivavam o trigo lá. Precisavam daqueles maquinários todos, todos com tecnologia, tá? Todos tinha que ter pessoas qualificadas para trabalhar neles. Então, essas propriedades, elas só cultivam um único produto, tá? Específico. Tem uma que é só trigo, se for só laranja, é só laranja. Cada uma tem a sua área, certo? Tem umas que é só café, então só cultiva café. E assim por diante, certo? E quando se produz só um único produto, tá? Como eu falei aí do trigo, ou só o café, então ele se chama monocultura, certo? Essa foi a nossa atividade de hoje, tá? Ficamos por aqui hoje, tá? Na próxima aula a gente continua de onde a gente parou, tá certo? Ó, beijão pra vocês, tchau, tchau, tá? Um abraço, tchau.